Gostaria de passar, então, para Luiz Fernando Toffoli. Como eu vou projetar, eu vou ficar aqui um pouquinho no palanque, tá? Até porque, de certa forma, tem algumas coisas que eu vou dizer aqui vão entrar dentro de uma sinergia com o que já foi falado, e é um pouco a ideia também de proclamar algumas ideias, reforçar o que os meus colegas já falaram na mesa, né? Quero começar agradecendo, né, e dizer para vocês que numa mesa de 3 pessoas, né, do campo do direito já falaram e muito bem, né? Eu vou destoar um pouquinho por trazer algumas ideias e algumas concepções que são, de certa forma, vão se ligar às chamadas evidências científicas do campo biomédico, mas vocês vão notar que não existe um desafio tão grande, porque, em última análise, quero já entregar para vocês a ideia de que qualquer evidência só pode ser analisada dentro do contexto de valores sociais e valores morais. E valores morais, eu não estou falando necessariamente que sejam aqueles que são proclamados, né, tradicionalmente como da moral e cívica, mas que são valores. Próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho, vou falar de paraquedas para vocês hoje, né? E aí, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre políticas e drogas, depois eu vou falar sobre paraquedismo e evidências, mais especificamente de um tipo de paraquedismo que se chama base jump. Depois eu vou falar de drogas e evidências também, e, por fim, eu vou tentar fazer uma costura para a gente concluir, né, todos esses tópicos. Por favor, mais um. Eu vou procurar ser bem rápido também. Próximo. Então, falando de políticos e drogas, né? Então, próximo, é desnecessário dizer que nós estamos falando de um problema social e clínico muito grave, né? Que quando a gente entra para o campo do uso problemático de substâncias, principalmente pessoas de situação de rua, então o caso não é minimizar quando a gente faz a discussão, mas meus colegas já trouxeram essa colocação, já fizeram muito bem um reforço da distinção que é necessário a gente fazer entre o usuário problemático, dependente, a influência das categorias médicas no discurso, e aí complementando o que a professora Luciana falou, a indistinção no projeto de lei 37 de 2013, que não faz distinção clara entre usuário e usuário problemático, e isso é um problema, como já foi colocado aqui, né? Então não percamos a visão da relevância do problema, mas também não o coloquemos em um lugar onde ele não deve estar. Próximo. Esse é Osmar Terra, que foi tão elogiado nessa mesa, né? Esse é o dia em que, na votação do que então se chamava PL 7663 de 2010, e que veio a se tornar o PLC 37 de 2013, que está em tramitação no Senado, ele levantou esse saquinho de giz, né, mas ele disse que tinha crack, né, por um momento eu pensei que tinha crack mesmo, ele falou, aqui está a quantidade de crack que um usuário usa por 10 dias, 500 pedras, né, pedras de giz, no caso. Segundo o entendimento dele, o consumo médio de um usuário de crack no Brasil é 50 pedras por dia, e porque essa questão dos 10 dias é porque essa é a distinção utilizada na lei portuguesa para fazer a separação entre o usuário, que né, não há qualquer tipo de penalização, qualquer tipo de sanção, é mais leve ainda do que se coloca no Brasil, e uma política mais avançada, né, de quem é traficante, e o tráfico continua ilegal em Portugal. Eu não vou entrar na discussão sobre a questão da legalização completa ou da descriminalização, mas eu posso dizer para vocês que, com certeza, o consumo médio dos usuários de crack do Brasil não são 50 pedras por dia. E isso é malabarismo político, né? Próximo. Eu não vou me alongar, essa aqui é só uma foto emblemática, ela está aqui na minha camisa também. Os colegas do direito vieram com a roupa do direito, eu não vim com a roupa de médico, eu vim com a roupa de militante. Então eu estou falando como militante para vocês hoje. E essa é uma cena paradigmática para mim no Rio de Janeiro, né, na época em que começou a internação, né, de usuários de crack de rua, que moravam na rua, né. Já foi falado bastante sobre isso, eu não vou me alongar. Próximo.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre paraquedas. Eu vou brindar vocês com um pequeno vídeo, um vídeo de 1 minuto e meio. Próximo, por favor. Cadê o som, pessoal? Beautiful jump, man. That was rad jumping with you. Woo! Yeah. All right. Yeah. Make you famous. I'll make you famous. That was nice, bro. My name is Miles. Miles D. Yeah. Próximo. Esse foi um salto que aconteceu em um prédio da Turquia. Em geral, os saltos de base jump, que são essa modalidade de paraquedismo onde o indivíduo salta de lugares conectados à terra e não de um avião, né? É considerado o mais extremo dos esportes radicais. Ele tem ainda um grau de extremismo maior, que é usar o wingsuit. O wingsuit é um tipo de roupa que o indivíduo desliza como um esquilo voador e aí demora mais tempo no ar até poder soltar os paraquedas, mas ainda assim é paraquedismo, né? Esse esporte é o esporte com o maior índice de mortalidade no mundo. Uma estimativa feita por Westman e colaboradores em 2008 deu conta de que, próximo, em 2002, 1 em cada 60 praticantes do esporte morreu. Fora as outras lesões que acontecem principalmente no momento da decolagem, quando o indivíduo tem mais chance de bater, ou no pouso, né? Mas principalmente de bater em alguma parte que o indivíduo salta, ele salta de um penhasco, ele salta de uma antena, ele salta de um edifício, como vocês viram agora, ou de uma ponte, né? E aí nós temos uma série de estatísticas levantadas pela medicina a respeito desse contexto, já tem artigo científico publicando, e nós estamos falando de uma taxa de mortalidade que é aproximadamente a mesma de usuários problemáticos de opioides injetáveis na Europa. Então a taxa de mortalidade é mais ou menos a mesma, né? E aí eu pergunto para vocês, este negócio deveria ser legal? Isso está correto, esse esporte ser legalizado? Nós não devemos prender essas pessoas para evitar que elas se matem? Próximo. A resposta que eu digo para isso é não. E a maneira de poder trabalhar essa problemática é o que os próprios praticantes do base jump fazem. Essas estatísticas são deles. Existe um site na internet com estatísticas detalhadas do número de mortos na atividade e de outras lesões possíveis, né? Onde eles examinam cuidadosamente cada uma das situações que levou ao problema ou uma fatalidade, né? Então, uma transparência, uma clareza. E o fato do esporte em si não ser ilegal, embora seja ilegal se lançar de alguns lugares, curiosamente ou não, os Estados Unidos é um lugar que mais proíbe. O salto que vocês viram foi um salto na Turquia, e se vocês derem uma procurada em base jump na internet, vocês vão encontrar muitos saltos acontecendo em países de terceiro mundo, onde não tem uma legislação já colocada para proibir o salto em si, né? De prédios, principalmente. De penhascos, existem alguns lugares onde isso é legalizado, pontes onde isso é regularizado. E a questão aqui é, muito mais do que criminalizar ou de proibir, é de organizar e regularizar. Não vou entrar na discussão se o indivíduo que é viciado na adrenalina, que ao se lançar no vazio, ele tem um distúrbio cerebral no qual ele necessita de mais dopamina para inundar seu cérebro para ele poder funcionar. É possível que exista uma variação, que essas pessoas tenham mais necessidade de dopamina? Sim, existem até estudos científicos já levantando essa questão. Mas será que esse é o mais relevante aqui no nosso contexto, e principalmente pensando no contexto do uso de drogas problemático no Brasil? Próximo. Próximo. Então, rapidamente, eu quero passar algumas evidências sobre drogas que são contrassensuais. Elas vão além do que as pessoas já imaginam. Essa eu não vou falar em detalhes, porque ela já foi falada pelo Daniel, e em referência também a dados que primariamente foram trazidos pela Luciana. Então, tem a ver com o superencarceramento.
Esse dado é um dado que classifica as drogas, né, segundo um critério utilizado pelo professor David Nutt, né, do Reino Unido, sobre a sua gravidade, né, sobre o seu grau de impacto no mundo social e no biológico, né, no impacto em quem usa e impacto no social. Né. O vermelho é o impacto social e o azul é o impacto individual. E nós temos ali, em primeiro lugar, a droga chamada álcool, né, com seu maior impacto. E no lado direito nós temos, por exemplo, algumas substâncias que arrepiam os cabelos das mamães quando se ouve falar, né, tidas como drogas pesadíssimas, né, eu vou citar aqui nominalmente o êxtase, o MDMA, né, o LSD e os cogumelos alucinógenos. Então, alguma coisa está estranha na forma que o mundo classifica as drogas. Claro, podemos discutir se o fato da liberação de uma ou de outra vai aumentar o impacto social ou não. Essa é uma questão relevante que não tem resposta certa para isso ainda. Mas é só para a gente pensar que talvez aquilo que a gente chama de droga pesada, droga legal e droga ilegal não esteja baseado na melhor evidência científica disponível. Próximo. Esse aqui é um dado de um artigo desse ano, de Vuolo, e rapidamente o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eles investigaram a política de drogas nos vários países da Comunidade Europeia, classificaram entre as mais liberais e as menos liberais, e identificaram que nos países com políticas mais liberais os adolescentes fumavam menos maconha. O que não é qualquer coisa, porque o risco de desenvolvimento de psicose, especificamente a esquizofrenia, com o uso de cannabis, é especificamente demonstrado para indivíduos mais jovens que fazem uso pesado. Então, países mais liberais, as pessoas usam menos. Coisa esquisita isso, né? Próximo. Esse aí é um desenho de uma história em quadrinhos que foi recentemente lançado em português. Eu ajudei a fazer a revisão da tradução para o português, que se chama Rat Park, em inglês. Foi produzido por um australiano, um desenhista australiano que se chama Stuart Macmillan, que problematiza a questão das drogas, discute, né, em outros, já fez uma HQ sobre a guerra às drogas, e nesse ele discute um experimento chamado Rat Park, que nós traduzimos como Ratolândia. A referência a Cracolândia não é ao acaso, né, onde eles desenvolveram um espaço onde os ratos, que são animais sociais, poderiam conviver, né, e tinham vários elementos de diversão, né, com ratos que ficavam presos em gaiolas. E eles avaliaram o impacto de estar num lugar ou no outro no consumo de morfina, né, auto-administrado pelos ratos. E o que ficou bastante claro é que os ratos que viviam engaiolados, encarcerados, isolados, consumiam muito mais morfina, se drogavam muito mais do que aqueles que estavam no ambiente solto. Esse é um trabalho absolutamente revolucionário, tão revolucionário que ele não é entendido no nosso mundo, e os estudos com esses aspectos sociais estão começando a ser retomados agora no mundo dos ratos agora. Né? Não sei se o pessoal vai soltar e não vai deixar esses estudos acontecerem, então corre esse risco. Mas o pessoal se preocupa mais com Beagle, né? Então, próximo. E aí fica a pergunta, né, no último quadrinho do Stuart, né, ele pergunta: será que a diferença entre a pessoa ser um viciado de drogas está entre você ver o mundo como um parque, né, como um lugar que você tenha, que você possa estar, ou você estar no mundo como uma gaiola? E as gaiolas para os humanos são muito sutis. Elas não precisam estar fisicamente. As físicas são óbvias, mas existem muitas gaiolas imateriais nesse mundo. Próximo. E não me deixando mentir, uma pessoa que vem fazendo pesquisas no campo com humanos e vem demonstrando que isso tem validade também para a gente, é o neurocientista Carl Hart, que a gente espera que possa vir no Brasil o ano que vem, já foi convidado, né, para o Congresso Internacional de Drogas, que vai acontecer no ano que vem. Próximo. A questão de Portugal não vai dar tempo de eu me alongar para falar sobre isso, eu só queria lembrar para vocês que ela não é uma questão óbvia, nós temos aí dois lados de uma, não sei se é a mesma moeda, onde a gente tem um relatório, né, sobre a descriminalização da droga em Portugal, feito pelo Glenn Greenwald. Na época que ele escreveu isso, ele não era famoso, não sei se vocês sabem quem ele é agora, foi o cara que divulgou os números do Snowden e que mora no Brasil. Né? E um relatório de Manuel Pinto Coelho, um português, que vai dizer, né, um diz que a experiência de Portugal é um retumbante sucesso e o outro é um fracasso horroroso. E existem alguns autores que vão dizer que não é bem assim, né? Ninguém mentiu. Cada um pegou a evidência e examinou a evidência conforme lhe convinha melhor. Né? O que se chama em ciência de cherry picking. Vou pegar aquela cereja que me interessa.
Um pouco de cuidado também quando a gente vai falar de evidência científica, porque torturando adequadamente a literatura, você consegue dizer basicamente qualquer coisa. Próximo. Bom, e o que isso tem a ver com o nosso contexto para concluir, né? Bom, aqui tem uma fala do ministro Padilha, 2 meses atrás, né, quando ele estava falando sobre programas mais médicos, numa entrevista a blogueiros na internet, e a força de uma certa militância foi introduzida na entrevista alguma pergunta sobre a internação compulsória, e ele respondeu o seguinte, clica, por favor. Próximo. Se a internação compulsória for algo para proteger individualmente a pessoa, a partir da avaliação de um profissional de saúde, ela é válida. Ela não pode ser o centro do combate ao crack. Muito bonito, né? Muito interessante. Mas aí nós estamos falando de 2013, depois de junho, depois dos black blocs, depois de um monte de coisa, né? Depois dos mais médicos, depois de um monte de coisa, que não era esse país há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, toda vez que Padilha era investigado sobre essa pergunta, ele dizia, como ele disse nessa entrevista também, que a epidemia era um crack, ou a crack era uma epidemia, perdão, ato falho ótimo, que o crack era uma epidemia, né, e que, enfim, nós obedeceremos à lei. Como a gente já viu pelos operadores de direito, obedecer à lei é uma coisa, né, que você pode obedecer à lei direitinho e fazer um monte de porcaria. Né? Então vamos com um certo cuidado, mas de certa forma houve uma certa flexibilização e no momento a ideia da internação compulsória, ela perdeu um pouco da força que tinha e do impacto negativo que poderia ter. Ela ainda está prevista no PLC, mas ela está prevista em um hospital geral. É muito pouco provável que a gente tenha encarceramento em massa em hospital geral, porque os hospitais gerais não querem internar portadores de transtornos mentais, e muito menos usuários problemáticos de substâncias. Então, existe uma certa relativização, existem outras coisas muito ruins ainda no projeto de lei. Né? O ideal é que ele fosse barrado como um todo, ou que ele fosse transformado num outro projeto. Mas o fato é que essas cenas vão mudando. E por que o político mudou de fala em relação a isso? Por que antes o ministro da Saúde falava uma coisa e agora ele diz outra? Próximo. Para pensar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre paraquedas de novo. Né? Existe um artigo que saiu no BMJ, o British Medical Journal, em 2003, há 10 anos, portanto, no qual, criticando a medicina baseada em evidências, os autores diziam assim, olha, nós ainda não fizemos um teste, um randomized control trial, né, um estudo aleatorizado, controlado, da pessoa pular do avião com paraquedas e sem paraquedas. Portanto, baseado, né, tomando por base a medicina baseada em evidências, nós não podemos garantir que paraquedas funcionem. Essa coisa, próximo, por favor, essa coisa maluca, né, ela foi colocada principalmente para criticar a ideia, né, a noção de medicina baseada em evidências, que é um conceito que dentro da medicina criou um certo poder maior do que ele deveria ser atingido, ele tem uma relevância, ele tem uma importância para que as coisas não fiquem apenas na opinião, mas há limites. Os limites da política, por exemplo, nem sempre podem ser baseados nas evidências. Existem algumas medidas de saúde pública que não foi possível se testar com estudos desse tipo. Né? E isso é para a gente lembrar também que se dentro da própria medicina, e se dentro da própria interpretação das evidências existe uma relativização, a maneira diante da qual o político se confronta com essas evidências, como bem colocou o Maurides, vai conforme a conveniência. Na maior parte das vezes eles não estão nem preocupados, no Brasil, em olhar essas evidências. Na Inglaterra, pelo menos, eles pegam lá, fazem o cherry pick que interessam e vão tentar, né, porque a política tende a ser conservadora de uma forma geral, na maior parte do mundo, com exceções. Né. Então, mesmo sendo um país, né, Canadá, Inglaterra, com uma preocupação com a evidência, isso não nos garante que nós vamos resolver o problema de uma forma completa. Então, existe a importância da gente olhar também para os valores que estão envolvidos. Próximo. A mídia tem um papel preponderante na formação da opinião das pessoas e das respostas que vão aparecer nos datafalhas da vida, né, e que vão influenciar as tomadas de decisões dos políticos no seu viés eleitoreiro. Então, é necessário cobrar a mídia de sua responsabilidade, e isso, de certa forma, eu acho que melhorou no Brasil. Quer dizer, ter saído o Profissão Repórter de terça-feira, discutindo a descriminalização das drogas de uma forma menos preconceituosa do que esperava, até positiva, na verdade, eu acho, é o sinal de que as coisas mudaram, porque o Profissão Repórter foi 3 vezes na Cracolândia mostrar a degradação humana. Né? Mesmo a gente sabendo que, além da degradação humana, a Cracolândia é uma comunidade e tem uma série de aspectos virtuosos que não são mostrados. Né? Por raridade. Bruno Paes Manso, por exemplo, é uma exceção entre os repórteres por olharem esse aspecto. Próximo.
Eu já estou perto de concluir. Como já foi bem colocado, nós temos um viés grave nesse país, né? Um país ainda escravocrata, sem levar esse nome, né? Onde ainda existe uma chacina dos jovens pobres e negros e pardos nesse país. E cada vez é mais complicada essa discussão, porque nós estamos nos tornando também um país cada vez mais conservador, e onde as pessoas não têm vergonha de bradar isso por aí. Então, nós também não podemos ter vergonha, se a nossa posição for contrária, de nos colocarmos e nos posicionarmos em luta de democracia, em luta de respeito, em luta de igualdade social e racial. Próximo. Os políticos, a gente costuma pensar e acreditar e sentir que a única coisa que eles vão ouvir é isso aqui. Próximo. Né? O iPodzinho do lobista. Né? Que só o que vai influenciar suas tomadas de decisão é dinheiro. Eu acho essa uma super simplificação. Eu não acho que isso necessariamente é real. Porém, cabe a nós fazer o contraponto, cabe a nós fazer o lobby social, cabe a nós trazer informação para aqueles políticos que são formadores de opinião e que são capazes de tomar decisões de forma não arbitrária, né, e não grotesca, como o saco de giz do deputado Osmar Terra, né, para evitar que, próxima, clica mais um, eles não fiquem caindo de paraquedas na legislação e a gente sofra as consequências disso. Tá certo? Mais um, por favor. Muito obrigado pela atenção. Vamos ao debate.